E aí, deitado no meu quarto, de repente atravessa a porta um anjo, que hoje eu sei que é um anjo, porque veio na forma de um homem claro, branco, e ele atravessou a porta e veio na minha direção. E eu disse, pronto, pedi para conhecer a Deus e vou morrer, porque a sensação das coisas espirituais é de temor, e eu tive temor naquela hora. E esse anjo se aproximou de mim, e quando chegou bem próximo, ele estendeu a mão para que eu desse a mão para ele, aleluia. E no meu entendimento eu disse, ele quer que eu dê a mão para ele, e eu fiz assim com a mão. E quando eu estendi a mão, ele tocando na minha mão, tirou o meu espírito de dentro do meu corpo. Eu fui a uma igreja, me converti, eu tinha 3 meses de convertido. E quando eu cheguei a essa igreja, havia um pastor pregando, convidado. E nesse pastor convidado, ele disse que Deus estava levantando alguns missionários ali. E que quem sentisse, levantasse a mão. E eu com 16 anos levantei a minha mão. E disse, eu quero ser um missionário. Me aproximei do altar e esse pastor olhando para mim, ele disse algumas coisas que eu nunca tinha escutado ninguém falar. Ele disse que Deus ia me levar a vários países. Ele disse que Deus ia me usar de uma forma tremenda. Ele via multidões na minha frente, mas eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia quem era esse Deus que usava esse pastor. E então, nesse momento, eu cheguei em casa e fui orar. Eu não sabia nem orar, para falar a verdade. Eu dobrei os joelhos e disse, Deus, o Senhor disse que eu vou trabalhar para o Senhor. O Senhor disse que eu vou em vários países, mas eu nem te conheço. Eu nem sei quem é o Senhor. Como é que eu vou trabalhar para quem eu não conheço? Eu fui sincero com Deus. Eu disse, se o Senhor quer que eu trabalhe para o Senhor, então deixa eu te conhecer. Me leva em cima. Me mostra quem é o Senhor. E foi aí que tudo começou. Não tinha lido Bíblia ainda, não conhecia nada de Deus, mas eu tinha sede de conhecer Deus. E aí, deitado no meu quarto, para dormir, tudo fechado, luz apagada, de repente atravessa a porta um anjo, que hoje eu sei que é um anjo, porque veio na forma de um homem claro, branco, e ele atravessou a porta e veio na minha direção. E eu disse, pronto, pedi para conhecer a Deus e vou morrer, porque a sensação das coisas espirituais é de temor. E eu tive temor naquela hora. E esse anjo se aproximou de mim. E quando chegou bem próximo, ele estendeu a mão para que eu desse a mão para ele. Aleluia. E no meu entendimento eu disse, ele quer que eu dê a mão para ele. E eu fiz assim com a mão. E quando eu estendi a mão, ele tocando na minha mão, tirou o meu espírito de dentro do meu corpo. Como se arrancasse mesmo. Ele pegou e puxou. E o meu espírito saiu do meu corpo. E eu fiquei do lado do anjo, olhando para o meu corpo, deitado. Que experiência incrível. Fantástica. E ele olhou para mim e disse assim, a partir de agora, nós vamos a um lugar onde tem alguém, aleluia, eu não sei, aleluia, muito importante, que quer falar com você. E nós começamos a subir. O interessante desse testemunho, que eu quero que vocês ouçam, é, quando a gente começou a subir, foi lento. E eu comecei a observar as coisas, a atmosfera, as estrelas. Uma das coisas que me chamou a atenção foi um arco muito grande que corta a terra. E esse arco que corta a terra, que a gente chama de arco-íris, lá tem várias cores. E eu dizia comigo mesmo, estranho, porque para nós lá na terra aparecem 5 cores. E aqui tem tantas cores. E continuamos subindo. Continuamos essa subida e no momento que a gente ia subindo, ele ia falando para mim o que era cada coisa. O nome das estrelas, aleluia. E continuamos subindo. Passamos por uma outra etapa, onde alguns seres começaram a me atacar. Eu não via esses seres, eram como sombras. E eles vinham sobre mim. E no momento que eles vinham, esse anjo segurou mais forte na minha mão e disse, não temas, enquanto eu estiver contigo, eles não podem fazer nada com você. Aleluia. Aquilo me deu mais força. Continuamos subindo. No momento em que nós chegamos a um patamar, ele disse assim, pare aqui. E nós paramos. E ele disse, agora, aguarde, porque ele vem falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós paramos e de repente, no céu, acima de onde nós estávamos, brilhou uma luz. E essa luz foi ficando mais forte.
mais forte, mais forte. Não tinha como esse ser chegar até a mim e de repente foi formando uma escada de ouro. E eu vendo tudo isso, impactado com a glória do lugar, aleluia. Essa escada ia formando degrau. E o que me chamava a atenção, Patrícia, é que esse degrau não existia. À medida que ele colocava o pé, o degrau era formado. E ali eu aprendi a primeira coisa com Deus, que a fé, você não precisa ver o degrau, você tem que levar o pé. O degrau vai ser colocado para você pisar. Com Deus é assim, aleluia. E aquele ser veio descendo. E eu comecei a ver a luz e comecei a subir o olhar para ver quem era que estava descendo. E quando eu subi o olhar para ver, a altura da cintura eu cheguei. O vestido branco. Mas não é um branco que eu sei te dizer assim, branco igual a alguma coisa aqui da terra. É um branco incandescente, como se fosse um cetim bem acetinado mesmo. Tinha um brilho, aleluia. E esse ser veio descendo, e quando veio se aproximando, eu quis subir o rosto para ver quem era. Quando chegou na altura da cintura, eu caí de joelhos e a minha cabeça forçadamente foi para baixo. E eu só consegui olhar para baixo. O impacto da visão foi muito grande, né, pastor? Como que o senhor consegue hoje lembrar tudo isso, perceber tudo isso e analisar de acordo com a sua vida? Esse encontro com Deus, essa resposta tão imediata de Deus, de se fazer conhecido pelo Senhor, faz diferença no seu ministério hoje? Posso te dizer que é tudo na minha vida. Você não esquece. Quando as pessoas encontram com um Deus que é falado, você às vezes esquece. Quando alguém encontra com um Deus que é pregado, você pode esquecer. Mas quando você encontra cara a cara com Deus, aleluia, você nunca esquece. Por mais que a experiência para alguém que esteja em casa, alguém que esteja ouvindo, seja uma experiência, isso é fantasia, imaginação, quem vive consegue expressar a realidade do que viveu, não é isso, pastor? E o que eu quero que você entenda é que tudo que você vê lá é lá. É parecido com algo que existe aqui, mas não é igual. Não é igual, não é igual. Então, nesse momento que ele começou a descer, Patrícia, ele veio chegando, se aproximando de mim, e a minha cabeça curvada, e eu tentando, forçando para ver quem era que vinha. Eu queria conhecer quem é que estava chegando. E ele veio se aproximando e começou a falar em umas línguas que eu não entendia. Eu não entendia. Eu escutava os passos chegando, e de repente ele tocou na minha cabeça com a ponta do dedo. Eu não vi o dedo, mas eu sei que foi só a ponta de um dedo que tocou na minha cabeça, aleluia. E quando ele tocou na minha cabeça, oh, aleluia, é como se o meu entendimento abrisse e eu conseguisse entender o que ele estava falando. Ele não disse quem ele era, ele só disse assim: você não queria me conhecer? Pois eu te trouxe aqui para que você conhecesse quem é que fala contigo. Aleluia. E eu calado, quieto, aguardando. Ele disse assim: te trouxe aqui porque tem um dom para entregar nas tuas mãos. O dom de curar os enfermos. O dom de sarar as feridas. Deus me tomou agora porque, olhando para você, eu acabei de ver aleluia, um raio passando por cima da tua cabeça. A presença de Deus está aqui, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele disse que tinha esse plano na minha vida e esse projeto, ele disse: eu vou te levar nestes países. Eu consigo lembrar 3 nomes: Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. Os outros eu não consigo lembrar. Ele disse assim: vou te usar de uma forma que muitos não vão entender. Vou te usar de uma forma tão tremenda que as pessoas vão passar a acreditar que eu existo através do poder que eu estou liberando sobre a sua vida. E naquele momento ele estendeu a mão sobre a minha cabeça. E ele não me ungiu com um óleozinho na testa, não, aleluia.
Quando ele colocou a mão, é como se jorrasse óleo da mão. É como se o óleo já tivesse, sabe, internamente na mão, e aquilo ia passando, ia descendo sobre o meu corpo, e como se fosse me untando com óleo, completamente. Aleluia, glória a Deus. E ele disse para mim: vou te usar para curar os enfermos. Repetiu: vou te usar para libertar os oprimidos. Aonde você passar, eu vou lhe usar. E parou. Eu curvei a cabeça, do jeito que ela estava, eu fechei os olhos, senti algo muito forte descendo sobre a minha vida, aleluia. Algo muito forte foi descendo, foi tomando o meu ser, e com a cabeça ainda curvada, abri os olhos de novo, e ele disse para mim o que eu quero dizer aqui agora, porque isso é parte da minha vida. Ele disse para mim: duas coisas você vai fazer. Lembra disso. Primeiro, a glória é minha, não é sua. Eu vou lhe usar, mas a glória é minha. Segundo, lembra-te dos menos favorecidos, porque são eles os que mais precisam lá embaixo. E eu nunca mais esqueci disso. E segundo, se a gente não ajudar os necessitados, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Pessoas em vários lugares do mundo, eu creio aqui na Bahia principalmente, em todo o interior, enfim, em todo o Brasil, conhecem o seu ministério. Às vezes a gente publica alguma foto, marca o Senhor, as pessoas comentam embaixo: já esteve na minha igreja, ele esteve aqui, foi uma bênção e tal. Nesses 20 anos de caminhada, nesses mais de 20 anos de caminhada, são inúmeros os milagres. O senhor teve outros encontros com Deus, outros momentos de intimidade profunda com o Senhor que o Senhor possa estar revelando para a gente? Sim, tive outros momentos, não como esse foi único. Esse momento é assim, Patrícia, é algo que aconteceu comigo que talvez não vai acontecer mais, nunca mais. Foi para marcar a sua vida? Foi para marcar a minha vida e a minha história, e para eu não esquecer de que eu tenho uma obra para fazer para Deus. Tiveram outros encontros, depois Deus me levou já a um lugar onde Ele falou comigo sobre uma obra que eu estaria fazendo nos Estados Unidos e também uma obra que eu faria na Escócia. E eu nem conhecia a Escócia, conheci os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos 1 ano e meio. E aí Deus falou comigo que era para eu preparar o passaporte, que eu estaria indo nesses dois países para que Deus fizesse algo nesses lugares. Tiveram outros encontros com Deus. Eu tenho experiências com Deus, de Deus pegar na minha mão, sair comigo de mão dada. Eu tenho experiência de Deus afagar meu cabelo para eu dormir, que eu não estava conseguindo dormir. De mãos dadas com Deus? De mãos dadas. Aqui em Salvador. E essa experiência foi tremenda. Eu disse assim: Deus, eu estou sozinho. Eu estava pregando já há alguns dias aqui em Salvador. E eu disse: eu estou sozinho, anda comigo hoje. Aí o Espírito Santo me pegou pela mão. E eu tinha que resolver uns negócios no shopping, até no shopping Iguatemi. E eu senti esse lado esquerdo meu todo formigando. E eu dizia: meu Deus, eu acho que eu estou com algum problema de pressão. Porque esse lado tá terrível, tá formigando, esse lado tá... E eu não entendi, que eu fiz um pedido e ele estava comigo. Quando foi à noite no culto, uma pessoa caiu manifestada. E quando eu fui para frente dessa pessoa, ela sempre saía para o meu lado direito. E eu chegava para ela e ela fugia para o lado direito. Eu disse: para, fica na minha frente. E ele disse: eu não posso, porque tem alguém aí do seu lado esquerdo e eu não posso com esse que está do seu lado esquerdo. Aleluia. E aí na hora eu lembrei que eu tinha pedido a Deus para andar comigo aquele dia todo. E Deus ficou de mão dada comigo naquele dia. Então assim, são inúmeros testemunhos que depois eu vou poder estar aqui na Rede Sempre contando, vou poder estar falando, né, para o povo de casa, porque existe um Deus que é poder, que é glorioso, que é maravilhoso, mas que está tão perto e às vezes a gente não vê. Está tão acessível. Eu era um menino, 16 anos, eu não sabia nem o que era a vida. E eu só pedi Ele para conhecer Ele. Mas sabe o que Ele me fez entender? Eu pedi com sinceridade. Pastor, então como
Moisés, o Senhor teve essa oportunidade única de ver Deus de costas. Fala um pouco sobre esse momento. Pois é, quando ele virou de costas, a minha cabeça que estava para baixo levantou. Eu consegui levantar a cabeça. E eu vi os cabelos. Os cabelos não são compridos, não. É de um tamanho mediano, altura dos ombros. Como o seu cabelo está assim. Branco, 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 branco. E ele foi subindo a escada. E no que ele foi subindo a escada, eu falei, eu vou lá, eu vou atrás. Que ousadia, né? Ver Deus e se sentir motivado a ir atrás. Mas eu não sabia que era Deus. Ele não falou em momento nenhum quem ele era. Eu não conhecia nada, Patrícia. Eu só sabia que o anjo me levou num lugar que alguém muito importante queria falar comigo. Só isso que eu sabia. E eu disse, eu vou me levantar e vou. Quando eu fui, o anjo agarrou na minha mão e disse assim, não, você não pode ir. Agora você vai descer e cumprir tudo que ele falou aqui em cima. Mas ainda me deixou por um pouco de tempo. E eu vi quando ele subiu, os céus abertos, aleluia, glória a Deus. E quando eu vi os céus abertos, eu vi a cidade. É uma cidade pronta, preparada, pronta, como se fosse uma cidade construída no alto. E ela vai ser colocada em algum lugar, aleluia. Glória a Deus. Nossa, que coisa linda. Glória a Deus. O senhor crê na visão de que o céu vem para a terra? Eu vi dessa forma. O que eu vi? Uma cidade toda pronta. E aí ele subia. Quando ele entrava na cidade, eu pude ver as mansões. E aí o que me chamou a atenção é que eu olhava as mansões, são enormes. E tinha uma plaquinha do lado de fora, como escrito em bronze, e era escrito um nome só. E eu dizia, mas uma mansão dessa para uma pessoa? E eu dizia, então é assim? Cada um vai ter uma casa? Cada um vai morar em uma mansão? E aí o anjo disse, está na hora de descer. Está na hora de descer e cumprir tudo que ele falou contigo aqui em cima. Glória a Deus. O interessante, Patrícia, é que a ida ele foi comigo bem devagar. Mas na volta ele me pegou e eu já estava no quarto. E da mesma forma, me empresta sua mão, por favor. Ele pegou a minha mão e fez assim, ó. Me jogou dentro do meu corpo. Eu levantei, do jeito que o Espírito entrou no corpo, eu saltei e procurei o anjo. Não tinha mais. Procurei no meu quarto, não tinha. E eu caí de joelhos e comecei a chorar. Eu não sabia fazer outra coisa. Chorar. E naquele momento, eu tive um encontro que mudou a minha vida para sempre. Eu não encontrei com um homem. Eu não encontrei com uma pessoa. Eu não encontrei com uma figura. Eu encontrei com Deus. E esse encontro com Deus mudou a minha vida para sempre. Extraordinário, impactante. Aos 16 anos de idade, um coração que teve sede de Deus. E o resultado disso foi um encontro não apenas espiritual, mas um encontro sobrenatural. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E depois desse encontro, eu procuro fazer o que ele me pediu para fazer. Curas, milagres. Por onde a gente passa, você é testemunha disso, os congressos que você teve a oportunidade de estar, o Brasil e o mundo é testemunha disso. É muito simples, parece que as pessoas perguntam para mim, e por isso eu estou dando esse testemunho. O que o senhor fez, pastor? O senhor orou quantos dias? O senhor jejuou quanto tempo? Como se a gente pudesse ter uma explicação para alguém ser um escolhido. Isso aí. E o que eu posso dizer para vocês é, não sei, eu não pedi isso, eu pedi para conhecer, mas o dom, Ele quis me dar. E assim é na sua vida, Ele quer dar o dom. Se Ele te escolheu, Ele te dá o dom. E acabou. É assim que funciona. Muito simples, né, pastor? Simples, o Evangelho é simples. Deus, ele tem sede de homens como o Senhor, né? De pessoas que estejam dispostas a realmente cumprir o chamado. Porque
ir aos céus, encontrar com Deus, não é coisa que qualquer pessoa consiga fazer. Muitos podem já ter feito esse pedido: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, me apresenta as coisas dos céus, mas precisa de algo a mais, de uma sinceridade mais profunda, de um comprometimento mais profundo. Deus, ele realmente viu no Senhor essa competência de se comprometer, de fazer aquilo que foi predestinado, que foi chamado para Aleluia. fazer. Então, 20 anos de ministério, um pouco mais até, e durante todo esse tempo, muitos milagres, muitos e muitos milagres, milhares de pessoas tendo acesso a essa unção. Um nódulo que foi mandado para a vida dela, um nódulo. Mas Deus manda te dizer que Ele está do seu lado. Meu Deus, que coisa linda! E agora o anjo, pega laço pra cá, está tocando em você. Sério. E esse nódulo Ele vai retirar pra todo mundo ver. Aleluia! Meu marido saiu casa e não quer voltar. Me fala, pastor, se ele vai retornar para o lar. Deus manda eu dizer, pode trazer a carta que eu vou mostrar, que ele vai voltar para você. Deus manda te dizer que ele vai voltar para casa. Ainda que ele disse assim, nunca mais piso aqui. Deus manda te dizer que tem hoje um presente pra ti. A reconciliação que ela estava pedindo. Fala, Deus, fala. É um dom realmente que vem de Deus. A gente não tem fé porque a gente quer. É uma graça de Deus que nos leva a crer nele cada vez mais. Mas a gente sabe que o Senhor hoje tem a igreja fonte de vida, nada mais do que o próprio Jesus, né? A nossa fonte de vida. Aleluia. E eu conheço um pouquinho da história do Senhor, você já falou comigo aqui nas conversas, né, em outros momentos também, sobre essa resistência que o Senhor teve até em abrir a igreja, porque o Senhor ficou com receio de, por conta disso, parar de cumprir o chamado, que é esse chamado missionário, de estar nos congressos, de estar nos municípios, nas cidades pequenas, nas grandes, nos menores e nos maiores púlpitos, porque não são todos os pregadores que conseguem dimensionar isso, né? A unção de Deus é no lugar que Deus quer. É isso aí. Então, o Senhor vai na igreja simples, vai numa igreja grande, isso é muito lindo no ministério do Senhor. E a fonte de vida parece que lhe amedrontou a princípio, né? Será que eu vou não mais cumprir o propósito de Deus? Mas a gente percebe que o Senhor entendeu que faz parte do propósito de Deus a fonte de vida, que já está fazendo um ano. Eu queria que o Senhor contasse um pouco desse testemunho também, dessa parte do momento da vida do Senhor, de decidir por abrir uma igreja. Porque muita gente abre negócios, né? Abre colégios, abre culto, mas abrir uma igreja, abrir a casa de Deus. Depois de ter estado com Deus aos 16 anos, 20 anos depois, o Senhor está abrindo um templo para adorá-lo e para receber o povo. Como é isso, pastor? Bom, na verdade, eu tinha uma resistência muito grande em abrir uma igreja, por conhecer os bastidores da igreja. E eu dizia: Deus, eu prefiro ficar pregando, ser um evangelista. Eu prefiro continuar abençoando as vidas. Mas em Israel, em 2012, eu fiz uma viagem a Israel. E em uma das noites em Jerusalém, o Senhor me visitou. E nessa visitação de Deus, Ele disse assim: eu estou trocando o seu ministério. E Ele me mostrava uma igreja e dizia que eu ia parar um pouco nessa igreja. E eu dizia para Deus assim: eu não quero, Deus. Para mim não é bom. Eu prefiro continuar pregando, continuar viajando. E Deus usou uma palavra assim: é necessário. E essa palavra "é necessário" você encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus passa por Samaria e ele tem um encontro com uma mulher samaritana no poço. E a Bíblia começa esse texto dizendo: era necessário que ele passasse por Samaria.
Então, quando Deus disse é necessário, eu entendi, tem que ser feito. Voltei à Vitória, comecei culto toda sexta-feira no monte. Eu gosto de orar no monte. E aí eu ia orar no monte e um grupo de pessoas me acompanhou para orar no monte. Esse grupo de pessoas começou a querer a igreja. Eu aluguei um cerimonial e comecei um culto na quarta-feira. E comigo eu dizia assim, eu vou fazer um culto de quarta e continuo viajando. Eu faço só um culto na quarta e continuo viajando. O culto de quarta começou a ganhar almas para Jesus. E as pessoas pediram um culto domingo. E eu dizia, não gente, aqui é só um culto, domingo vocês vão cada um para uma igreja, porque procura uma igreja, porque aqui é só um culto. E o povo, não pastor, nós queremos ficar aqui. Aí eu comecei, aluguei o cerimonial no domingo. E agora há 2 meses que a gente conseguiu... 2 meses? 2 meses. Maravilha. Que a gente conseguiu um salão. Já estamos reunindo nesse salão, a Fonte de Vida, uma igreja que nasceu de Deus. E a minha resistência foi, Deus, se é para abrir uma igreja, é para ser diferente. É para fazer diferença. É para mudar a imagem do que o povo acha que é a igreja aí fora. Então quem conhece a Fonte de Vida, vê que a Fonte de Vida é uma igreja diferente. Ela não é nem melhor e nem pior que as outras. Ela é diferente. Só isso. Louvado seja Deus. O senhor fala com muita firmeza, né? A gente sabe que todo homem, toda mulher passa por crises de identidade na vida. Você pensa, era para eu fazer isso, mas eu fiz aquilo. Será que se eu tivesse feito isso? O senhor já passou por alguma crise? Ou desde o começo o senhor sempre teve certeza do chamado? Ou mesmo enfrentando as crises? Fala um pouquinho do homem, Arli Teodoro. Menina, falar da gente é tão difícil, mas passo crises, porque você, por mais que tenha um chamado, é um ser humano, não somos super-heróis. Fiz muitas coisas que achava que era certo e não era, tentando sair do propósito. Sabe qual foi meu grande medo desde o início? Eu não queria depender financeiramente da igreja. Eu queria ser um empresário, ter um dinheiro e com esse dinheiro eu manter a igreja. Esse parece que é um raciocínio de quase todos os homens de Deus que a gente conhece, que tem temor às coisas de Deus, né? Parece que ter o sustento próprio vai assegurar que a igreja vai fluir, mas Deus não quer muito isso não, né, pastor? Na verdade, Deus não quer nada, mas a cobrança de fora é muito grande. Se você sai na rua hoje, você vai escutar alguém dizendo assim, pastor é ladrão, pastor rouba dinheiro, mas ninguém sabe o que um pastor passa, ninguém sabe o que o pastor faz no dia a dia, ninguém sabe que hora que ele vai dormir, ninguém sabe se ele foi atender alguém. Hoje eu tenho um culto, daqui a pouco às 19h30, eu já fui na casa de uma pessoa fazer processo de libertação, estou aqui na Rede Sempre gravando, daqui a pouco eu tenho um culto, e meia-noite eu atendo alguém, 1h da manhã eu atendo alguém. Então, ninguém sabe a vida do pastor. E eu tinha essa cobrança comigo. Tanto é que eu abri a igreja e fiz um voto. E eu disse, durante 1 ano, essa igreja não vai me dar dinheiro, eu vou viajar e as minhas viagens vão me manter, vão me sustentar. E a igreja completou 1 ano agora em maio, desde o período que abriu no cerimonial até agora, 1 ano de igreja. E nesse 1 ano eu cumpri o voto que eu falei com o Senhor, que eu não ia depender da igreja. Só que na verdade eu preciso depender da igreja. Por quê? Porque o pastor vive da lã das ovelhas. Mas ele não pode ser mau. Ele não pode arrancar a lã por arrancar. Ele não pode tirar a lã só por tirar. A ovelha, ela é tosqueada no tempo certo. Se você tirar a lã no tempo errado, a ovelha morre, porque ela sente frio. Então tem o período certo, tem a quantidade certa. E hoje, infelizmente, Patrícia, aproveitando que nós estamos aqui nesse papo especialmente espiritual, muitos pastores estão tirando a lã das ovelhas no período errado e estão matando as ovelhas. E é por isso que eu disse, o dia que eu for ser pastor, eu vou ser pastor para fazer a diferença. Bom, para você que está assistindo agora esse programa, o que eu quero te falar, a frase que eu tenho para você é: Deus não desistiu de você. Talvez em algum momento da sua vida o seu pai desistiu de você.
Aleluia. Talvez em algum momento da sua vida, sua mãe desistiu de você. Alguém da sua família desistiu. O esposo que te jurou fidelidade no altar desistiu de você. A esposa desistiu. Mas Deus nunca desistiu de você. E é por isso que você está assistindo esse programa agora. E é por isso que você está ouvindo essa palavra, que não sou eu que estou falando, que é o Espírito Santo que está colocando no meu coração para falar para você. Deus não desiste de você. E não é religião que vai te atrapalhar de conhecer esse Deus. Porque nesse exato momento, eu como profeta de Deus profetizo que esse Deus que não desiste de você está entrando aí na sua casa, está tocando no seu coração e está mudando a tua vida e a tua história. Eu profetizo para você que essa lágrima que rolava pelas noites e madrugadas e essa dor que te feria, não vai ferir mais, porque Jesus vai preencher esse vazio do seu coração. Ele não desiste de você. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara. Minha maior experiência. Eu vi uma menina de 7 anos, ela foi arrebatada em um congresso. E quando ela voltou, ela teve visões do pastor e de vários irmãos da igreja. O que Deus estava querendo de cada irmão, consertar isso e aquilo. O pastor, ela viu o pastor vestido de vestes brancas. E eu pensei, se essa menina teve essa experiência, eu posso ter também, eu quero. E eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde. Orando no mínimo 2 horas todas madrugada. E eu falava, Jesus, eu quero ter uma experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E quando foi no 18º dia, com 18 dias, cara, eu tava tão cheio de Deus, eu não tinha carro, que eu ia pregar. Quando eu entrava no ônibus, as pessoas endemoniavam. Elas travavam assim, eu falava assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, repreende, não deixa eu manifestar aqui não. Eu expulsava ali baixinho mesmo. Aí no 18º dia, eu cheguei na casa da menina, que era jovem lá da igreja, né? A gente sempre ia junto pra igreja. E eu debilitado já, quando eu chamei ela, Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando no chão, eu te odeio. Eu falei, eu também não gosto não, Satanás, sai daí em nome de Jesus. Aí nós saímos pra chamar outra menina. Quando nós chegamos lá, o cachorro da menina endemoniou. Aí começou a rolar no chão babando, o cachorro tá passando mal. Na hora eu entendi, falei, é demônio. Eu falei, o cachorro tá endemoniado. Ela, o cachorro não é demonia não. Eu falei, esqueceu dos gadarenos, que os demônios saíram e entrou nos porcos. Falei, em nome de Jesus, sai. O cachorro levantou bonzinho. Aí tá, concluí 21 dias. Aí eu fiquei 7 dias só orando. Aí entrei de novo, mas só que não 21. 7 dias de 6 da manhã às 6 da tarde jejuando. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. No 4º dia, quando deu 6 horas da tarde, eu dobrei o joelho e fui orar. Né? Entreguei ali propósito, comi alguma coisa. Na verdade foi no 3º dia. E eu dobrei o joelho ali em casa de madrugada orando. Quando eu comecei a orar, eu sempre, o amigo meu, Bruno, ele dizia uma coisa direta, ele falava, eu gosto de orar com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Aí eu peguei aquilo pra mim, orava de porta fechada, com a cara no pó, assim, ajoelhado. E eu tô ali orando. Quando eu pensei que não descia um ser próximo a mim, eu não olhei pra ver esse ser, mas eu senti quando esse ser desceu assim. E ele encostou as mãos nas minhas costas, assim, um ser de branco. Cara, quando ele encostou as mãos nas minhas costas, eu senti tanto poder de Deus. Tanto poder de Deus. Foi a vez que eu mais senti poder de Deus na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas que eu nunca falei na minha vida. Eu nunca vi ninguém falar. Mas eu senti tanto poder. Não tem como explicar. Era como ondas elétricas passando no meu corpo, de baixo para cima, de cima para baixo. Um fervor tão forte, que por fim, o meu corpo inteiro eu só sentia fogo e a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Meu Deus. Comecei a flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão assim, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez, eu caí e me machucar. Aí eu virei pro lado, eu pensei, se eu cair de lado, eu machuco menos. Só que na hora que eu virei, cara, eu voltei pro chão. O arrependimento da minha vida. Aí aquele ser saiu. Aí eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Aí no outro dia, era o 4º dia desse propósito. Quando eu terminei 6 horas da tarde, que eu fui comer, cara, não tinha comida. Aí eu peguei, deitei, dormi, botei o celular pra despertar 3 horas. 3 horas da manhã eu levantei pra orar. Eu dobrei o joelho, eu falei, Deus, eu tenho um hábito de orar 2 horas, de 3 a 5. Mas hoje eu tô muito debilitado, tô triste, porque não tem comida em casa pra comer. Mas ainda assim eu quero ter uma experiência contigo, se o Senhor quiser, Pai. Me dá uma experiência.
e eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara, e pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara, que eu fiquei com medo. Por quê? Ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, aí ele puxou de uma vez. Aí eu fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse, vem comigo. Aí a gente subiu, com uma velocidade terrível, passou por esse céu aqui de estrelas, nuvens. Aí a gente entrou em outro céu, que era muito claro, era tão claro, vi uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas, quando fotografasse você faltava ficar cego? Era 1000 vezes mais claro que aquilo lá. Aí eu peguei, fiz assim, aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. Um quarto era igual aquelas telhas Eternite cinza, né? Quando ela tá nova, ela, né, quando molha não fica tipo um cinza cor de chumbo. O quarto era todo daquela cor, um quarto. Aí, próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Eu olhei aquele quarto, tinha um altarzinho no canto, e tipo um púlpitozinho no canto. E aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, não via, mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar, que cada passo que ele dava, ficava uma marca de pés de fogo, subia um fogo assim e apagava. Aí quando esse ser caminhou para de trás daquele altarzinho, aí eu vi aquele clarão de novo. Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei, cara, eu vi um homem vestido de branco, que eu ficava assim tentando olhar o rosto e não conseguia, era como a luz do sol, mas eu via do ombro para baixo, e o rosto, que como a luz do sol, eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim, dentro de mim, veio aquele discernimento, é Jesus. Aí automaticamente eu olhei para as mãos, e quando eu olhei para as mãos, eram morenas da cor das minhas. Isso me chama a atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do Alto da Compadecida? Não, mas as mãos eram morenas, e bem nessa divisão aqui, tava o furo e a marca de sangue nos 2 braços. Na hora eu perguntei, é tu, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí, cara, aquela voz suave ecoou, sou eu. Macho, quando eu vi que eu estava diante de Jesus, eu fiquei doidinho. Eu comecei, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, pelo cego, surdo, mudo? Ele disse, ainda não. Abre as suas mãos. Abre a sua mão direita, melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor cinza e colocou na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí, como eu tinha vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer o inferno, porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei com Jesus bem assim, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo, num jardim do tamanho da terra, não tinha fim, a coisa mais linda. Aí eu disse pro anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Aí esse anjo, ele desceu comigo pra terra e foi lá pro rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte, lá por causa das geleiras, e a gente foi nas montanhas de gelo e entrou num lugar na terra, dentro da terra, e chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco assim. Só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava, não dá pra passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco assim. Meu irmão, eu ouvi gritos, que só de lembrar eu me arrepio todinho. As pessoas gritavam, socorro, Deus, me tira daqui, eu já paguei pelo Deus. É como se estivessem massacrando uma pessoa, e ela gritando. Foi o que eu ouvi ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam Deus, como se fosse culpa de Deus ele estar ali. E eram gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim, só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu, em vez de ter conhecido o céu, um monte de coisa, eu falei com o anjo, se não dá pra ver o inferno, me leva pra casa. E aí o anjo pegou no meu ombro, veio numa velocidade, e ele me jogou no meu corpo assim. Aí no que a alma entrou no corpo, eu levantei. Cara, eu não consegui dormir. Passei a noite todinha orando. No outro dia eu tava caminhando, parecia que eu tava pisando em um colchão. Eu tava caminhando assim, aí eu andando, eu ouvi um barulho nas minhas pernas. Quando eu olhei, moço, minhas pernas estavam pegando fogo. Minha visão espiritual abriu de um jeito naqueles dias assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu cheguei na igreja, aí o pastor leu aqueles salmos, são os limpos de mão, os puros de coração, verão a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, todo mundo que eu vi, eu queria contar essa experiência. Já não estava mais aqui nesse mundo.
Uau. Eu já não estava mais aqui. Eu olhava, eu me via lá em cima, e eu olhava para baixo, eu me via o meu corpo. Após 21 dias de jejum e oração, ela foi arrebatada ao céu. Assista comigo, muito forte. Aproximadamente umas 7 horas da manhã. Eu estava numa luta muito espiritual, muito grande, sendo perseguida. Eu estava mesmo atribulada, depressada. Eu estava com 21 dias de jejum e oração para exatamente Deus me dar a vitória nestas lutas que nós estávamos passando. E foi de manhã, eu li a palavra de Deus, porque eu ia pregar num lugar que ia ter um culto muito grande, uma convenção de senhoras. E eu estava pedindo a Deus uma palavra que eu pudesse pregar. E ali o Senhor Jesus me deu a palavra no livro de Apocalipse, ok? No livro de Apocalipse, eu acredito que é capítulo 1, versículo 9 em diante, que nos fala quando João foi levado, arrebatado na ilha de Patmos, quando ele teve o arrebatamento, que ele viu Jesus com seus cabelos brancos como a neve, aleluia, com o seu corpo reluzente, os seus pés como latão reluzente. E ali quando João, aleluia, eu chego a arrepiar quando eu falo sobre isso, porque foi tremendo. E eu comecei a meditar naquela mensagem. E quando eu estou meditando naquela mensagem que eu li, eu começo a sentir algo muito estranho no meu corpo. Eu comecei a sentir que o meu corpo estava crescendo. Uau. Certo? Como a gente se pega um balão e começa a encher ele de ar, e dentro daquele balãozinho tem assim uma coisa muito pequenina, uma fagulha muito pequenina. E foi assim que eu senti. E eu abri os olhos, eu pegava no meu corpo e perguntava para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Uau. E de repente eu me senti como uns 3 metros fora do chão, sabe? Fora do chão. E dali, naquele momento, eu já não estava mais aqui nesse mundo. Uau. Eu já não estava mais aqui. Eu olhava, eu me via lá em cima, e eu olhava para baixo, eu me via o meu corpo aqui embaixo. E eu ouvi a voz do Senhor, aleluia, quando disse para mim assim: filha, vem comigo, porque eu quero te machurear da manaias. Eu quero te revelar segredos escondidos do universo. No relapso de tempo, eu quero te mostrar segredos escondidos do universo. E eu disse assim: Jesus, o que está acontecendo comigo? E Deus falou comigo assim: filha, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Não temas, porque eu sou o teu Deus. E ali o Senhor Jesus me agarrou pela mão naquele momento. E nós subimos, aleluia, no espaço sideral, voando numa velocidade tremenda, numa velocidade de glória, aleluia. Glória a Jesus. É como diz o Salmo 19, que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite, sem linguagem, sem sonho, ouvem-se suas vozes, aleluia. Aleluia, Jesus. E ali nós voamos, irmã, no espaço sideral. Nós voamos. E Jesus foi me carregando para um lugar muito longe. E ele me colocou em frente de um mar muito grande. Um mar enorme. E ele disse assim: olha, fica aqui, eu estou contigo. Não fique desesperada, porque eu sou teu Deus. Eu vou te mostrar segredos escondidos do universo. E ali eu fiquei em pé naquele mar. E de repente, eu ouvia no céu, fez um barulho muito grande. Os céus começaram a se escurecer. E fez um barulho muito grande. E ali eu via, quando eu olhava, aquilo era no mundo do espírito, mas é como se eu estivesse vendo aqui. Então naquele momento ali, o Senhor Jesus tirou a minha vida aqui da terra por 10 minutos, porque eu fiquei 10 minutos com Jesus. Aquilo tudo, isso que eu vou contar pra vocês todos foi dentro de 10 minutos, mas é como se fosse uma eternidade, porque pra Deus não existe tempo. O tempo de Deus é como a palavra de Deus nos diz lá em Pedro, que um dia é como 1000 anos, não é verdade? E 1000 anos é como um dia. Então Deus é um Deus eterno, Ele é um Deus sobrenatural. Que as minhas palavras, sinceramente, eu gostaria de ter palavras para expressar pra vocês o que eu vi e o que eu senti, mas as minhas palavras humanas não serão capazes de explicar isso que eu vou relatar para vocês. Eu não estou inventando, não é mentira. Isso foi porque Deus me escolheu para fazer isso, não sei. E isso é com Deus. Amém. E ali naquele momento, eu comecei a ver, irmãs, o céu se abriu. E começaram a descer anjos dos céus à terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em forma de tochas de fogo. Aqueles anjos eram como tochas de fogo que eles desciam do céu e começaram a voar de uma parte para a outra. E ali eles iam trazendo muita gente e colocando em cima daquele mar, assim, como 3 pés acima da água. E ali eles foram trazendo aquele pessoal, trazendo. E ali eu perguntei para o Senhor o que significava aquilo. E ele falou para mim, ele disse assim: olha, vai ser essas pessoas são os redimidos do Senhor. Aleluia. Então eu percebi que aquilo ali era o arrebatamento. Amém. Então aqueles anjos em forma de tocha de fogo, eles faziam tudo, eu entendia tudo no mundo do Espírito. Eles não falavam comigo, como diz esse salmo, eu entendia e eles me entendiam. A língua do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali quando aquele mar ficou repleto de gente, ficou completo mesmo. Inclusive eu já tenho esse testemunho gravado para publicar, porque Deus tem o seu tempo certo e o dia e a hora certa da gente fazer as coisas para Deus. E Deus tem exigido de mim que eu fale essa mensagem. E eu tenho ficado já doente por 7 anos, vou ficar guardando essa mensagem. Deus usou uma pessoa poderosamente e falou assim: olha, eu vou requerer de ti até a tua vida se você não entregar o que não é seu. Então isso não é meu, é de Deus. Então voltando ao testemunho aqui, ali naquele mar eu vi aqueles anjos trazendo aquele povo todo. E foram trazendo. Aí de repente, meus amados irmãos,
eu vejo ali os anjos todos em volta daquele povo. E uma voz muito grande do céu fala e diz assim: Ramachurianda, Lamachurianda, Lamanais. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. E ali aquela voz fala assim: chegou a hora do coral dos céus descer e cantar o cântico dos remidos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu olho e houve um grande estrondo nos céus, aleluia. E um relógio muito grande desceu e eu vi aquele relógio. E aquele relógio girava muito rápido, numa velocidade de glória, aleluia. Numa velocidade muito tremenda. E Deus fala: chegou a hora do coral do céu descer e cantar o cântico dos remidos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali, além daqueles anjos que estavam em volta do povo de Deus, que já tinha trazido todo o povo de Deus ali, desceu. Quando eu olho que o relógio bateu meia-noite. O relógio fez aquela batida, deu meia-noite. E quando ele bateu meia-noite, que eu olho para os céus, eu vejo os céus se abrem. Aleluia. Aleluia. Os céus se abrem. Me dá licença, irmãos, eu tenho que me compor. Quando eu conto esse testemunho, parece que eu estou vivendo aquilo. E eu fico muito emocionada, porque foi algo muito tremendo, aleluia. E aí, irmãos, quando o relógio deu meia-noite, eu vejo quando o céu se abre e desce um grande coral, aleluia. Que coral lindo, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Que lindo coral vestido de vestes brancas. Uma multidão tremenda. Não tinha fim. E ali Deus fala com eles e diz assim: cantai agora o cântico dos remidos. Glória a Deus. E aquele coral vestido de branco, aqui estava a igreja acima do mar, uns 3 pés acima do mar. Muitos anjos em volta em tochas de fogo guardando a igreja, porque a igreja, irmãos, vai ser cortejada, aleluia. Se você não sabe, a igreja vai ser cortejada pelo coral dos céus. Glória a Deus, aleluia. Os anjos vão estar nos guardando a todo tempo, aleluia. Glória a Deus. E ali naquele momento, os anjos começam a cantar, aleluia. E eles cantam esse hino que na qual eu vou gravar, estou preparando para gravar, no meu testemunho gravado do arrebatamento, na qual está sendo publicado. Tem um pouquinho desse hino, não tem todo, mas eu vou gravar ele todo. E eles começaram a cantar assim: Cristo vem, Cristo vive, aleluias. Cristo vem, Cristo reina, aleluia. Mas aquelas vozes, meus amados irmãos, eram umas vozes afinadíssimas, eram vozes tremendas. Eu nunca ouvi na minha vida um coral tão lindo como aquele coral. E eles cantavam esse hino, e no que eles começaram a cantar esse hino, um outro anjo muito forte, ele começou a fazer o solo do hino, e ele cantava e dizia assim: Cristo está voltando, e os anjos já estão preparando a todo o povo que é seu. Aleluia. Iremos já morar com Deus. Aleluia. E quando eles cantavam, aí a igreja começou a subir, e eu escutava, irmãos, aquele barulho. Tan, 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 tan. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que maravilha. A igreja do Senhor vai ser cortejada pelo coral do céu. Aleluia, você tem essa oportunidade de saber que você vai ser cortejado pelo coral do céu para entrar na glória, aleluia. Deus, aleluia. Esse vai ser o privilégio dos cristãos na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, amada irmã Lúcia, a igreja começou a subir. E eu vendo aquele acontecimento, e eu me desesperei, e eu fiquei angustiada, mesmo no espírito. Eu me desesperei, e eu fiquei angustiada, e eu falava com Jesus, porque eu não via Jesus. Eu sabia que ele estava do meu lado, segurando na minha mão, eu sentia. Sim. Mas eu não via. Uau. Mas eu não via. E ali, quando eu me desesperei, eu falei com Jesus, eu falei assim: Senhor, e agora, Jesus? Eu fiquei, Senhor. Eu fiquei, Jesus. A tua igreja está subindo e eu estou ficando. E Jesus falava comigo: não temas, eu estou contigo. Eu quero te mostrar segredos escondidos do universo que tu ainda não conhece, filha. E tu vais proclamar essa mensagem. E ali eu fiquei ouvindo o Senhor falar. E eu comecei a olhar para os céus, e a igreja foi subindo no cântico do coral. Na maneira que o coral ia cantando, o coral... Aqui embaixo, os anjos protegendo a igreja. Glória a Deus. Aleluia. A proteção divina, glória a Deus. E lá em cima, os outros anjos encaminhando a entrada, Ramachuri canta Lamanaya, a entrada da igreja nos céus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Aí quando a igreja terminou de entrar no céu, que eu já não vi mais nada, já não vi mais a igreja, já não vi mais aquele coral, aleluia. E só estava nos meus ouvidos aquele cântico, que fazia como um eco dentro de mim, dentro do meu coração. Aquele hino tão lindo que eles cantavam. E ali eu disse: Jesus, eu fiquei. Senhor, eu me desesperei.
Eu me desesperei muito. E Jesus disse assim: não te desespera, filha. Eu estou contigo. Vê o que vai acontecer agora. E ali, meus irmãos, eu comecei a ver meu corpo subir da terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqueles anjos voando de um lado para outro, felizes pelo acontecimento que tinha havido. E ali uma voz falou bem alto, tremendo no espaço, que eu sei que foi a voz do Senhor Deus. E ele disse assim: todos os reinos dessa terra e deste mundo voltaram a ser do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, seja louvado Mas Deus. tudo isso já é do Senhor. Aí eu perguntei: Senhor, mas tudo já é teu. E Deus disse novamente: todos os reinos da terra e deste mundo voltaram a ser do Senhor. Aleluia. Quer dizer que o reino de Deus será implantado. Aleluia. Amém, glória a Deus. E eu, com muita aflição na alma, comecei a olhar para mim. Jesus disse: olha para teu corpo. Ah, irmãos, essa é a parte mais interessante para mim. Para mim foi a igreja subir cortejada pelos anjos, é a coisa mais linda. Mas essa parte que Jesus vai fazer com você, comigo, com aqueles que perseverarem até o fim, essa parte é linda demais, aleluia. E ali, amada, quando eu olhei para o meu corpo, eu não sei explicar, eu não sei dizer para vocês, eu não tenho palavras humanas para explicar. Naquele momento, é como se eu tivesse, eu acho que a melhor maneira de eu explicar pra vocês conhecem uma lagarta quando ela está dentro daquele cartucho. Ela está dentro daquele cartucho. Então, quando ela está virando uma linda borboleta, aquilo vai saindo e vai caindo, não é verdade? Yes. Foi assim que eu vi no meu corpo. Então, é como se eu tivesse uma capa em mim e aquela capa fosse caindo, fosse caindo, fosse caindo, fosse caindo, fosse caindo. Quando ela terminou de cair, que eu olhei lá, machurianda lá, manaias. Quando eu olhei para o meu corpo, irmã, eu tinha recebido o corpo de glória. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Corpo incorruptível, né, machuricanda lá, manaia. O meu corpo era resplandecente como dos anjos, aleluia. Irmãos, e aquele momento ali foi uma alegria muito grande. Uma alegria tão intensa que alegria, eu não sei explicar, não tem alegria neste mundo que você possa comparar. Você pode ganhar 20 milhões de dólares, que a alegria humana é dinheiro, mas nesses 20 milhões de dólares poderia comparar com aquela alegria que eu tive naquele momento de receber corpo incorruptível. Você pode, eu não sei explicar, a maior alegria que você possa ter não vai comparar com essa alegria que eu tive. Ali, irmãos, eu já não sentia, eu não estava no corpo natural. Eu morri por 10 minutos. Eu fiquei 10 minutos com Jesus. Se alguém chegasse e o meu corpo ali no chão, se Jesus não quisesse retornar à minha vida, eu morria sem dor, sem sofrimento, sem nada. Deus, o Senhor tinha me arrebatado como ele arrebatou aquele servo dele num carro de fogo. Glória a Deus, certo? aleluia. Então ali naquele momento eu já não sentia mais os meus sentimentos assim humanos, meus sentimentos naturais já não estavam mais em mim. Eu estava num corpo resplandecente de glória. E eu ali com o Senhor. E Jesus começou um diálogo comigo. E ele disse assim pra mim, ele olhou pra mim, eu sentia ele olhar pra mim como disse pra vocês no Salmo 19, sem linguagem, sem sonho. E não, você entende a voz do Espírito. E ele falava pra mim, ele disse: filha, isso, irmãos, era só em pensamento. Uau, Só em pensamento. Eu entendia tudo. E Jesus me entendia também. uau. Linguagem poderosa do Espírito de Deus. Amém. E eu estou resumindo meu testemunho, pois são muitas mais outras coisas. No meu CD que eu vou colocar é mais coisas, mas eu estou resumindo para não tomar muito tempo. E ali naquele momento, Jesus tirou um diálogo comigo. E ele falou assim para mim: filha, você tem que voltar. Eu quero que você proclame a minha mensagem. Volta à terra e proclama a minha mensagem. E eu disse para Jesus: Senhor, como eu vou publicar uma mensagem dessa? As pessoas não vão me ouvir, Senhor. As pessoas não vão me dar crédito, Jesus. Eu comecei, igual Moisés, comecei a questionar. Interessante que naquela hora ali veio a questão, né? Yes. E ali Jesus falou pra mim assim: olha, não importa se alguém te acredite ou não. O que importa a você é obedecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então quer dizer, Jesus com essas palavras, ele me convenceu que eu obedecendo, o mais Jesus fará. Não Amém. precisa É verdade. que eu faça nada. Ele mesmo fará. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali eu disse pra Jesus assim, eu falei assim: Jesus, eu não quero voltar. É tão bom. Eu não estar quero sempre, voltar, né? Senhor. Aleluia. Eu quero ficar aqui, Senhor. Eu não quero voltar. E Jesus disse assim: não, mas você tem que voltar. Se você não voltar, eu não sou amor. Você tem que voltar. E eu disse para Jesus: não, Jesus, eu não quero voltar, Jesus. Eu quero ficar aqui, Jesus. E ele disse assim: não, você tem que voltar, filha. E ali, quando eu disse: não, eu não quero voltar. E o Jesus disse mais uma vez: não, você volta e proclama a minha palavra. E eu disse: não, eu não quero voltar. Quando eu disse não, eu já estava no meu corpo. Uau. Meu espírito voltou no meu corpo, aleluia. E naquele momento eu me senti muito triste, porque eu sabia: Jesus, agora eu vou ser prisioneira desse corpo novamente aqui nessa terra, depois de experienciar tanta glória, tanta maravilha de Deus. E agora novamente eu estou aqui, Senhor, nesse corpo terreno. Irmãos, o meu corpo recebia choques elétricos, como se eu tivesse ligado numa eletricidade. E meu corpo recebia choques tremendos ali. E eu tremia, eu falava, não conseguia falar, eu só falava em línguas. E eu falei assim: Jesus, mas eu não queria voltar, Jesus. E Jesus falou assim comigo, dentro de mim, falou assim: filha,
Você vai entender, você vai entender. E ali Jesus foi me dando aquele consolo, foi passando aquela aflição, e Deus só me falando que queria que eu proclamasse essa mensagem. Queria que eu proclamasse essa mensagem. E hoje chegou o dia de você ouvir essa mensagem e que você, se você está se distanciado dos pés do Senhor, eu quero que você saiba, volte para Jesus. Amém. Olha, eu dando esse testemunho lá no Brasil, numa igreja, que eu estou aqui agora nos Estados Unidos da América, e eu dando esse testemunho em várias igrejas que eu dei meu testemunho, uma pessoa que foi da macumba há muito tempo, quando terminou o culto, que ela hoje é uma serva de Deus, ela chegou para mim: Miriam, não guarda esse testemunho com você, porque é muito forte, é muito poderoso, muitas pessoas precisam de ouvir para que elas sejam alertas e tenham cuidado da sua vida espiritual. E Deus tem requerido de mim muito tempo, e Deus requerendo de mim sempre que eu grave, que faça CDs e tudo, mas tem sido uma dificuldade muito tremenda para mim compartilhar esse testemunho. Sempre que eu me preparo, tem sempre um problema, sempre surge um problema. Tem sido muitas lutas, porque Satanás não quer que essa mensagem corra à terra. E eu tenho certeza que Deus vai tocar nos corações. Essa mensagem vai bombardear o mundo, porque é uma mensagem do poder de Deus, uma mensagem de Deus. Agora, porque Deus quis escolher a mim, eu não sei te explicar. Deus pode escolher a quem Ele quiser. Quem está sempre em jejum e oração, também não sei. Eu estava há 21 dias, não sei. Mas eu não sei se Deus exige essas coisas. Eu acredito que quando Deus quer revelar, Ele revela. Louvado seja o Santo Senhor. Porque assim como João viu o caráter de Jesus ali na ilha de Pátimo, ele me fez ver a mesma coisa. E foi exatamente quando eu passei a ver aquela mensagem, vendo como João viu, eu comecei a ver Jesus como João viu. E foi exatamente naquela hora que Deus me arrebatou. Então, para completar, eu estava ali tremendo, atribulada ali, meu corpo tremia, recebendo choques elétricos, como se eu estivesse recebendo mesmo numa eletricidade. E ali eu peguei o telefone para chamar para uma irmã que morava perto da gente, e eu comecei a falar com ela. Eu não conseguia falar, meus amados irmãos, eu só falava em línguas. E sabe de uma coisa? Eu fiquei um mês depois disso, um mês, sem comer, eu estava na glória com o Senhor. Parece que eu estava voando, sabe? Parece que eu estava voando. E o meu corpo totalmente, eu sentia meu corpo totalmente iluminado, diferente. E eu fui naquela convenção para pregar, e ali, meus amados irmãos, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus batizou com o Espírito Santo, pessoas que caíam no chão pelo poder de Deus, que não conseguiam se levantar, tremendo de tanto poder de Deus que Deus fez naquele lugar. Foi uma maravilha tremenda. Então, meus amados irmãos, se você, eu quero dizer para a pessoa que está longe de Deus, volta para Jesus. E você, meus irmãos, porque essa mensagem, eu acredito que essa mensagem é mais para os cristãos. É um alerta espiritual. E eu digo em nome de Jesus Cristo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia.